A paz do Senhor Jesus, vamos estar dando mais uma leitura aqui. 1 Crônicas, capítulo 10. Deus abençoa a nossa leitura, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. 1 Crônica, capítulo 10 diz: morte de Saul e de seus filhos. E os filisteus pelejaram com Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus. Caíram feridos nas montanhas de Gilboa. E os filisteus apertaram com Saul e com seus filhos, e feriram os filisteus a Jonatas e Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o acharam, e ele temeu muito os flecheiros. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que, porventura, não venham estes circuncisos e escarneçam de mim. Porém, o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então tomou Saul a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul estava morto, também ele se lançou sobre a espada e morreu. Assim morreram Saul e seus 3 filhos, e toda a sua casa morreu juntamente. E veio todos os homens de Israel que estavam no vale, que haviam fugido e que Saul e seus filhos eram mortos, deixaram as suas cidades. Fugiram então, vieram os filisteus e habitaram nelas. E sucedeu que, no dia seguinte, vindo os filisteus a desposar os mortos, acharam Saul e seus filhos estirados na montanha de Giboa. E despojaram e tomaram as espadas e as suas armas, e as enviaram pela terra dos filisteus ao redor, para anunciar os seus ídolos ao povo. E puseram as suas armas na casa de seu Deus, e sua cabeça fixaram na casa de Dagom. Ouvindo, pois, toda Jabes Gileade tudo quanto os filisteus fizeram a Saul, então todos os homens belicosos se levantaram e tomaram o corpo de Saul e o corpo de seus filhos, e trouxeram a Jabes e sepultaram os seus ossos debaixo de um carvalho em Jabes, e jejuaram 7 dias. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão, com que transgrediu contra o Senhor por causa da palavra do Senhor, o qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para a consultar, e não buscou o Senhor, pelo que matou e transgrediu o reino de Davi, filho de Jessé. Capítulo 11. Davi é ungido a rei. Então todo Israel se ajuntou a Davi em Esbrom, e dizendo: eis que somos teus ossos e tua carne. E também já dantes, sendo Saul ainda rei, era tu o que fazias sair e entrava a Israel. Também o Senhor teu Deus te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre o meu povo de Israel. Também vieram todos os anciões de Israel ao rei, a Hebrom, a Davi, e Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel, conforme a palavra do Senhor pelo ministério de Samuel. E partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus, moradores da terra. E disseram os moradores de Jebus a Davi: tu não entrarás aqui. Porém Davi ganhou a fortaleza de Sião, que é cidade de Davi. Porque disse Davi: qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe maioral. Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro a ela, pelo que foi feito chefe. E Davi
habitou na fortaleza, pelo que se chamou a cidade de Davi, e edificou a cidade ao redor desde Milo até completar o circuito de Joabe, renovou o resto da cidade. E ia Davi cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor dos exércitos era com ele. E estes foram os chefes dos heróis que Davi tinha e que se apoiaram fortemente no seu reino, com todo Israel que fazerem rei, conforme a palavra do Senhor no tocante a Israel. E eis que foram o número dos heróis de Davi, que tinha Jazobeão, Aquimonita, o principal dos capitães, o qual brandinho e a sua lança contra 300, e uma vez que os matou. E depois dele Eleazar, filho de Dodô, o Aoíta, ele estava entre os 3 varões. Estes esteve com Davi em Paz-damim, quando os filisteus ali se juntaram à peleja, e o pedaço de campo estava cheio de cevada, e o povo fugiu de diante dos filisteus, e puseram-se no meio daquele pedaço, e o defenderam e feriram os filisteus, e promoveu o Senhor um grande livramento. E 3 dos 30 chefes desceram a penha a Davi na caverna de Adulão, e o arraial dos filisteus estava acampado no vale de Refaíns. E Davi estava então no lugar forte do ajolamento dos filisteus, e estava então em Belém. E desejou Davi e disse: quem me dará água de beber do poço de Belém, que está junto à porta? Então aqueles 3 trouxeram pelo arraial dos filisteus e tiraram a água do poço de Belém, que estava à porta. Tomaram dela e a trouxeram a Davi. Porém Davi não quis beber, mas a derramou perante o Senhor. E disse: nunca, meu Deus, permita que faça tal. Beberia eu o sangue desses varões com as suas vidas? Pois com o perigo das suas vidas a trouxeram, e ele não quis beber. E isso fizeram aqueles 3 valentes. E também Abissai, irmão de Joabe, foi chefe dos 3, o qual brandindo a sua lança contra 300 os feriu, e teve o nome entre os 3. Dos 3 foi mais ilustre do que os outros 2, pelo que foi chefe deles, porém não chegou aos primeiros 3. Também Benaía, filho de Joiada, filho de um valente varão, grande em obras de Cabzeel, ele feriu 2 fortes leões de Moabe. Também desceu e feriu um leão dentro de uma cova no tempo da neve. Também feriu ele a um homem egípcio, homem de grande altura, 5 côvados, e trazia o egípcio uma lança na mão com o eixo do tecelão, mas desceu contra ele, contra uma casa, arrancou a lança na mão do egípcio e o matou com a sua própria lança. Essas coisas fez Benaía, filho de Joiada, pelo que teve nome entre aqueles 3 varões. Eis que dos 30 foi ele o mais ilustre, contudo não chegou aos 3. E Davi o pôs sobre as suas guardas. E foram os heróis dos exércitos: Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém, Samote, Arodita, Elis,
Pelonita, Irã, filho de Iques e Tecoíta, Abiezer, o Anatotita, Sibecai, Uzatita, Ilai, o Aoita, Maarai, o Netofatita, Eleque, filho de Baanã e Netofatita, Itai, filho de Rivai, de Gibeá, 2. Filho de Benjamim, Benaía, Peranototita, Urai, Ribeiro de Gaás, Abiel, o Arbatita, Asmavete, Baramuta, Eliabá, o Saabonita, 2 filhos de Azen, o Gizonita, Jonatas, filho de Sarde, Eraritas, Airão, filho de Sacar, Erarita, Eliafal, filho de Ur, Éfer, o Mequeratita, Aias, e Pelonitas, Esrom, Carmelita, Naraim, filho de Esbai, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Agri, Zeleque, Amonita, Naarai, Berotita, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Irã, o Itrita, Gatebe, o Irita, Urias, o Eteu, Zabade, filho de Alai, Adina, filho de Sisa, o Rubenita, chefe dos Rubenitas. Todavia sobre ele havia 30. Anã, filho de Maaca, Josafá, o Mitenita, Uzias, o Astaratita, Sama e Jeiel, filhos de Otão, o Aroerita, Gediael, filho de Zinim, e Joá, seu irmão, o Tizita, Eliel, Maavita, Jeribaal, Josavias, filhos de Eunaão, e Itma, e Moabita, Eliel, Obed, Jaaziel e Mesobaíta. Capítulo 12. Vieram a Davi a Ziclag. Estes, porém, são os que vieram de Davi a Ziclag, sendo ele ainda fugitivo por causa de Saul, filho de Quis, e eram 2 valentes que ajudaram nesta guerra. Armados de arco, usavam da mão direita à esquerda e atiravam pedras e em despedir flechas com o arco. Eram estes os irmãos de Saul, benjamitas, Aiezer, o chefe, e Joás, filho de Seamaã, Gibeatita, Gesiel, Peleque, filhos de Asmavete, Beraca, Jeú e Anatotita, Ismaías, Gibeonita, valente entre os 30, e capitão dos 30, Jeremias, Jaeziel, Joanã e Josabade,
Gederatita, Eliusai, Jerimote, e Bealias, e Semarias, e Cefatias, o Arufita, Eucana, Isaías, Azael, e Joézer, e Jazobeão, os coraitas, e Jocla, e Zebadias, filho de Jeroão, de Gedor, e dos gaditas se retiraram a Davi do lugar forte do deserto, varões valentes, homens de guerra, para pelejar armados com rodela e lança em seu rosto. Eram como rostos de leão, e eles eram ligeiros como corças sobre os montes. Ézer, Obadias, segundo, Eliabe, o terceiro, Mismana, o quarto, Jeremias, o quinto, Ataías, o sexto, Eliel, o sétimo, Joanã, o oitavo, Euzadabe, o nono, Jeremias, o décimo, Maquibanai, o undécimo. Estes dois filhos de Gade foram capitães do exército. Um dos menores tinha o cargo de 100 e o maior de 1000. Estes são os que passaram o Jordão no mês primeiro, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e fizeram fugir a todos dos vales do Oriente para o Ocidente. Também vieram alguns dos filhos de Benjamim e de Judá a Davi, o lugar forte. E Davi lhes saiu ao encontro, e lhes falou dizendo: se vós vindes a mim pacificamente e para me ajudar, no meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregardes os meus inimigos sem que haja deslealdade nas minhas mãos, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Então entrou o espírito em Amassai, chefe de 30, e disse: nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz, paz seja contigo, e paz com quem te ajuda, pois que teu Deus te ajuda. E Davi os recebeu e fez capitães das tropas. Também de Manassés alguns passaram a Davi, quando veio com os filisteus para a batalha contra Saul. Ainda que não ajudaram os filisteus, porque os príncipes dos filisteus com conselho os despediram, dizendo: às custas da nossa cabeça passará Saul, seu senhor. Voltando ele, pois, a Ziclag, passaram para ele de Manassés Adna e Josabade, e Gediael, e Micael, e Josabade, Eliú e Ziletai, chefe dos milhares de Manassés, e estes ajudaram a Davi contra aquela tropa, porque todos eles eram heróis valentes e foram capitães no exército. Porque naquele tempo, de dia em dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército como o exército de Deus. Ora, este é o número dos chefes armados para a peleja que vieram a Davi em Hebrom, para transferir ele o reino de Saul, conforme a palavra do Senhor. Dos filhos de Judá, que traziam rodela e lança, 6.800 armados para a peleja. De filhos de Simeão, varões valentes para pelejar, 7.100.
Dos filhos de Levi, 4.600. Joiada, porém, era chefe dos de Arão, e com ele vieram 3.700. Zadok, sendo ainda jovem, varão valente, da família de seu pai, trouxe 22 príncipes. E dos filhos de Benjamim, irmão de Saul, vieram 3.000, porque até então havia ainda muitos deles que eram pela casa de Saul. E dos filhos de Efraim, 20.800 varões valentes, homens de casa em casa de seus pais. E meia tribo de Manassés, 18.000, que foram apontados pelos seus nomes para vir a fazer o rei a Davi. E dos filhos de Isacar, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, 200 de seus chefes e todos os seus irmãos, e seguiam a sua palavra. De Zebulon, dos que saíam do exército ordenados para a peleja, com todas as armas de guerra, 50.000. Também destro para ordenarem uma batalha com coração constante. De Naphtali, 1.000 capitães, e com eles 37.000 com rodela e lança. Dos danitas, ordenados para a peleja, 28.600. De Azer, dos que saíam para o exército para ordenarem a batalha, 40.000. E da banda da além do Jordão, dos Rubenitas e Gaditas, e da meia tribo de Manassés, com toda sorte de instrumento de guerra para pelejar, 120.000. Todos os seus homens de guerra, postos em ordem de batalha, com o coração inteiro, vieram a Esbrom para levantar a Davi rei sobre todo Israel. E também todo o resto de Israel tinha o mesmo coração para levantar Davi rei. E estiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhes tinham preparado provisões. E também seus vizinhos de mais perto, até Isacar e Zebulon e Naphtali, trouxeram pão, porque sobre jumentos, sobre camelos, sobre mulos e sobre bois, provisões de farinha, pastas de figo e caixas de passas, e vinhos, e azeite, e bois, e gado miúdo em abundância, porque havia alegria em Israel. Capítulo 13. A arca depositada na casa de Obed-edom. E teve Davi conselho com os capitães dos milhares e dos dos centos e com todos os príncipes. Disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arabaltes, porque se ajuntem conosco. Tomemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a busquemos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que assim que se fizestes, porque esse negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Ajuntou, pois, Davi e todo Israel desde Sior do Egito até chegar a Mate, para trazer a arca de Deus de Quiriate Jearim.
E então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá, e dali a Kiriate Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, do Senhor, que habita entre os querubins, sobre o qual, invocado o seu nome, elevaram a arca de Deus sobre um carro novo, da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegrava-se perante Deus com toda a sua força, em cânticos, com harpas e com alaúdes, e com tamborins, e com símbolos, e com trombetas. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uza a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza de Deus, de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca a si. A cidade de Davi, porém, se fez retirar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses com a sua casa, e o Senhor abençoou e a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Deus abençoe.